Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula vamos falar sobre o controle menu strip. O menu strip é utilizado para a gente criar menus no formulário. Então vamos lá no Visual Studio e ver como funciona na prática esse controle. Então eu estou aqui no Visual Studio, já com o projeto Toolbox aberto. Eu vou vir aqui na barra de Toolbox e selecionar aqui o controle menu strip. Então eu vou dar dois cliques nele, ele vai criar aqui o controle aqui em cima. Tá? Bom, como que a gente faz para adicionar os menus? Eu clico aqui, coloco o nome do menu, por exemplo, arquivo. Criei um menu. Aí dentro do menu, novo. Ok? Aí eu posso voltar e criar outro menu dentro dele e ir fazendo menus em cascata também. Aí para criar o outro menu do lado, por exemplo, editar, copiar e assim por diante. A gente vai criando vários menus e eu posso ir criando menus em cascata dentro deles também. Vamos ver agora as principais propriedades aqui do menu. Então eu tenho aqui a seleção do componente principal aqui, né, do controle principal, e eu tenho de cada menu aqui também. Tá? Então eu tenho do principal, pode ver que as propriedades lá mudam, e tem aqui do principal, que é o menu strip. Aqui. Então, a primeira propriedade aqui é a name, que é para eu poder referenciar o controle lá no código para programar. Então eu sempre coloco a primeira letra, né, MS, de menu strip, menu, o menu principal, aí a gente coloca o nome de acordo com a necessidade que a gente está programando aqui. Okay? A próxima propriedade, a anchor, que é como que ele vai se reagir conforme eu redesenho o formulário na tela. A backcolor, que é a cor do fundo do controle. A background imagem, que é para eu colocar uma imagem de fundo, que a gente já viu em várias outras aulas. O Context Menu Strip, que é para eu setar com o botão direito. Quando eu tiver o controle Context Menu Strip e clicar com o botão direito aqui no controle, ele abre o menu suspenso aqui. Dock, ele está no topo, então eu posso mudar aqui também a forma de docar o menu, tá? Mas ele é mais utilizado aqui no topo mesmo. Enable, se o menu vai estar ativo para o usuário no modo de execução ou não. A fonte, que eu posso mudar o estilo de fonte, tamanho da fonte aqui. A próxima propriedade aqui é a items, que são as coleções de menu que a gente já criou aqui. Então eu tenho aqui o menu principal e tenho dentro dele os menus que eu posso estar criando cada menu, outros menus dentro deles. Por exemplo, posso já criar a sequência de menu aqui dentro. Ou posso utilizar essa tela aqui de edição, ou já posso ir clicando lá direto e já criando os menus. Se eu clicar aqui em adicionar, eu criei um novo item aqui do menu. Ok? Ela já apareceu um novo item aqui do menu. Agora, eu tenho os estilos diferentes aqui para criar. Então vou deletar primeiro esse menu para exibir. Eu posso criar como uma combo box aqui. E como também text box. Então vou apagar esse e adicionar o texto também para aparecer um text box. Ok? Então tem várias formas aqui de criar um menu, de adicionando aqui as sequências de menu. Então vou cancelar aqui. E também tem as propriedades de cada menu. Então eu cliquei aqui no arquivo, eu tenho as propriedades de cada menu aqui que também são bem idênticas ao principal. A única coisa que muda aqui é a Drop-Down Items Collection, que são a coleção de itens que tem dentro desse menu principal. Então eu posso criar aqui do tipo Combo Box, separador. Se eu adicionar um separador, ele aparece uma linha aqui, observe que ele apareceu uma linha. Tá?
Eu posso fazer isso também manualmente lá, colocar no tracinho dando Enter, ele cria essa linha lá também, ok? Então aqui eu vou criar outros menus aqui dentro desse menu principal, dentro aqui do arquivo, ok? Se eu der o que ele vai deixar, e se eu selecionar o menu novo aqui e também vir no drop down items aqui, eu vou criar itens dentro dele, ok? Olha lá, apareceu outro itens aqui dentro dele. Então vou remover, vou cancelar aqui, vou deletar aqui. Eu consigo também deletar a linha e adicionar essa separação também só de colocar o tracinho e dar Enter, eu já coloco a divisória aqui no controle, tá ok? No menu. Bom, agora vamos ver as outras propriedades aqui do controle. Então, tem uma propriedade aqui que é a propriedade Shortcut Keys, que ele para ativar teclas de atalho, por exemplo, eu quero o Ctrl e uma tecla aqui, por exemplo, Ctrl C. Então ele vai aparecer aqui Ctrl C e também tem aqui se vai exibir essa tecla de atalho ou não. Show Shortcut Keys aqui. Se tiver true, ele vai exibir a dica aqui para o usuário. Se eu pôr falso, não exibe a dica, mas ainda assim mesmo funciona o Ctrl C. Mas o interessante, sempre que eu for utilizar o atalho, já deixar exibido para o usuário saber que tem a tecla de atalho aqui no controle. Então são essas propriedades. A drop down items, que são os itens que estão dentro dele, e a shortcut keys aqui, que para setar uma tecla de atalho ou e para exibir aqui a tecla de atalho ou não para o usuário. Ok? Então essas são as diferenças entre eu selecionar aqui o principal e estar selecionando cada item aqui do menu. Aqui também o arquivo, ele também aceita as teclas de atalho. Se eu colocar aqui uma tecla de atalho, ele também vai aceitar aqui. Ele vai aceitar, só que mesmo a propriedade aqui, Show Shortcut Keys, estando visível, ele não aparece a dica para o usuário. Porque aqui ele não aparece a dica, ele só aparece dentro do filho dele, aqui dentro do menu que está dentro dele do arquivo. O principal evento desses menu aqui é o clique. Então se eu dar dois cliques aqui, ele vai vir no clique de cada item. Então eu posso selecionar aqui. Aqui eu estou no botão novo. Eu posso selecionar também o clique quando eu clicar no principal, no arquivo. Então eu tenho dois cliques diferentes aqui. Quando eu clicar no novo e quando eu executar lá o arquivo. Então todo o código que tiver aqui dentro, ele vai exibir quando executar quando tiver dentro, quando eu clicar lá dentro do novo, ou se eu pressionar o Ctrl C, ok? E esse código aqui, quando eu clicar lá no arquivo, ou quando pressionar o Ctrl D, que eu coloquei lá a tecla de atalho como Ctrl D, né? Aqui, Ctrl D. Então é isso, essa aula fica por aqui, nos vemos na próxima aula.